Do século XVIII, anos de 1700, o filósofo Immanuel Kant localizava nos séculos XVI e XVII, anos de 1500 e 1600, dois grandes sistemas epistemológicos em conflito na Europa. Vale lembrar que epistemologia é a logia, o logos, o estudo da episteme, do próprio conhecimento. É a parte da filosofia que estuda como conhecer, de que maneira conhecemos o mundo à nossa volta de modo mais seguro. Esses dois modelos epistemológicos, esses dois modelos de conhecimento que disputavam as atenções e o status de modelo ideal na Europa eram o racionalismo e o empirismo. Comecemos pelo racionalismo. Racionalismo que foi fundado na França com o filósofo René Descartes. Racionalismo que ganhava todo o respeito na Europa continental. O racionalismo partia da dedução. Por meio de uma operação puramente lógica, por meio do debate, do diálogo, de proposições lógicas puramente intelectuais, chega-se a um resultado, chega-se a uma conclusão. Essa conclusão, portanto, esse juízo numa linguagem kantiana é a priori. Kant chamava isso de juízo a priori ou juízo analítico, feito pela análise, por uma operação puramente racional, sem necessidade de uma experiência. Um exemplo disso é a máxima: o quadrado tem 4 lados. Não preciso ver um quadrado, não preciso da experiência de ver um quadrado, pois por uma breve operação lógica, por um breve raciocínio, chego a essa conclusão. Há um ponto negativo e um ponto positivo na dedução. O ponto positivo é que essa regra que eu criei, esse juízo analítico, puramente feito pela análise intelectual, sem a experiência, essa regra é uma regra universal. O quadrado tem 4 lados, não importando o seu tamanho, não importando a sua cor, não importando o local onde ele seja feito, onde ele apareça, não importando o tempo em que ele exista. O quadrado sempre terá 4 lados. Esse é o ponto positivo. Eu tenho regras universais que valem para todos os objetos em todas as circunstâncias. Ótimo! A verdade se torna mais segura com o juízo analítico, com o conhecimento puro, a priori, sem experiência, produzido apenas pelo intelecto. Mas há um ponto negativo. O quadrado, sujeito, tem 4 lados. Predicado. O predicado tem 4 lados. Diz alguma coisa que já está contida no sujeito, o quadrado. Ou seja, a característica tem 4 lados, a informação, o conhecimento já está presente de modo quase óbvio no objeto de estudo, o quadrado. Portanto, esse juízo analítico é um juízo limitado, termina por aí. Ele é taxativo. Chegamos então ao empirismo, surgido, defendido, construído na Europa insular. O racionalismo ficou na Europa continental, França. O empirismo, construído na Inglaterra, na ilha Grã-Bretanha, tinha nomes como David Hume, Francis Bacon, John Locke, e o empirismo partia de um conhecimento a posteriori, depois da experiência. Experiências são realizadas e a partir delas um conhecimento é construído. O método é a indução. Eu construo, elaboro experiências e a partir dos resultados dessas experiências individuais eu crio uma regra geral. A partir das experiências individuais eu crio uma regra geral. Método da indução, oposto ao método racionalista da dedução, em que eu crio uma regra geral na qual eu enquadro todos os objetos, como o quadrado tem 4 lados. Bem, o empirismo carrega um ponto negativo. Uma experiência que eu realizo hoje, agora, aqui, tem um resultado, mas essa mesma experiência realizada em outro espaço, em outro tempo, terá resultados diferentes, pois será realizada em circunstâncias diferentes. Se temos um exemplo: cozinho um ovo de galinha.
como esse ovo de galinha, e digo, um ovo de galinha é insuficiente para alimentar um homem adulto. Daqui a 20 dias eu repito essa experiência. Quando eu repetir essa experiência, eu posso ter comido alguma coisa, eu posso ter me enjoado de comer ovos, alguma coisa pode ter acontecido, então eu posso chegar à seguinte conclusão: comer um ovo alimenta sim um homem adulto. Ora, eu tenho o mesmo indivíduo exposto nessa experiência, o mesmo objeto, um ovo de galinha do mesmo peso, 2 ovos de galinha do mesmo peso, eu tenho a mesma experiência feita, mas em circunstâncias diferentes, em lugares e em tempos diferentes, portanto os resultados se tornaram diferentes. Logo, criar regras gerais depois da experiência não é uma tarefa fácil. A regra de uma experiência pode não ser a mesma regra de uma outra experiência, mas é um ponto positivo. A informação, a característica que eu consigo obter, o conhecimento obtido pela síntese, pelo juízo sintético, que reúne dados de uma experiência e a partir disso cria uma conclusão, uma síntese. Enfim, o juízo sintético ele carrega algo novo, uma característica nova sobre o objeto a ser estudado. No caso do nosso exemplo, eu tenho um ser humano, um homem adulto, comendo um ovo, e esses elementos criam uma síntese, uma conclusão, a de que um ovo alimenta ou não um indivíduo. É um conhecimento mais rico, o do juízo sintético. Juízo sintético, uma expressão kantiana. Então Kant nos disse: é preciso unir essa riqueza, a riqueza da síntese, do resultado, da conclusão das experiências, a regra universal da dedução, do conhecimento analítico, que é mais seguro, a segurança de um com a riqueza do outro. Então Kant propôs o juízo sintético, vindo da experiência, mas ao mesmo tempo a priori, juízo sintético a priori, que uniu o juízo sintético ao juízo analítico, que uniu o empirismo ao racionalismo, que se propõe a, por meio da experiência, criar regras universais, seguras. Kant foi genial na epistemologia, pois tentou acabar com a rivalidade entre racionalismo e empirismo, onde você ou torcia por Palmeiras ou torcia por Corinthians, e ele encontrou um meio termo na filosofia, na epistemologia europeia.